paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo número 6. Você que tem Bíblia, abra comigo. Neemias, Antigo Testamento, capítulo número 6. Vou fazer menção da palavra do Senhor a partir do versículo de número 2. Enquanto os irmãos acham a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele concede, por Ele ter escolhido dentre tantas pessoas, louvo o nome santo do Senhor. Agradeço também aos irmãos pelo convite, pela confiança, Os irmãos estão diante desse trabalho, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha recompensar cada um dos irmãos, das irmãs, todos que estão aqui presentes, que o Senhor abençoe, que Deus os guarde, que Deus prospere o trabalho de suas mãos. Minha esposa, louvo o nome do Senhor pela vida dela, senão não estaria hoje aqui, Neemias capítulo 6, versículo 2. Quem achou pode confirmar dizendo amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Versículo 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Amém. Pode estar sentado. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco da história relatada na Bíblia Sagrada de Neemias. Neemias, amados irmãos, ele fez parte do cativeiro babilônico. Isso quer dizer o quê? Que eles foram escravizados. Eles foram escravizados por cerca de 70 anos, conforme Deus já tinha falado através de vários profetas, devido à sua desobediência às ordenanças divinas. Deus então permitiu que eles fossem levados em cativeiro através da vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele sitiou todo o povo, destruiu as suas casas e levou o povo como escravo para uma terra longínqua, uma terra distante, uma terra com cultura diferente, com uma linguagem diferente, um idioma diferente, com uma religião totalmente diferente daquilo que eles conheciam, daquilo que eles tinham recebido de seus entes queridos, já desde Abraão. O entendimento em que o Deus de Israel é o único Deus, o único Senhor. E durante esse período babilônico, irmãos, eles começaram ali a padecer muito naquele lugar. Porque a escravidão, a gente sabe, irmãos, que ela, como se diz popularmente, ela acaba com a vida da pessoa. A pessoa que ela é escrava, ela não tem uma vida saudável. Ela não tem um horário certo para dormir, um horário certo para levantar. Ela não tem uma casa onde repousar a sua cabeça. Ela não tem um alimento apropriado, um ensino apropriado, um momento de comunhão, um momento de alegria. Porque a pessoa, quando ela é escravizada, a qualquer momento o seu Senhor pode chamar para trabalhar. Ele pode estar dormindo e de repente alguém chamar. Ele pode ter acabado de deitar, mas se o seu Senhor quiser que o escravo trabalhe, vai ter que levantar e vai ter que trabalhar. E, amados irmãos, o povo estava cativo. E entre esses cativos estava Neemias, a qual a gente acaba de fazer menção. Isso aproximadamente 430, 433 antes de Cristo. Essa história é relatada. Em que Neemias, sendo ele copeiro do rei da época chamado Artaxerxes,
Artaxerxes, é difícil falar 3 vezes e batizar no Espírito Santo. E ele servia como copeiro para o rei da época. Isso quer dizer o quê? Toda a comida, todo o alimento, toda a bebida que ia para o rei, passava-se primeiramente pela mão do copeiro. Todo o vinho que o rei ia tomar, o copeiro tinha que tomar primeiro. Para o caso de envenenamento, né? Caso o copeiro morresse, o rei com certeza seria preservado. Alguns estudiosos comparam o copeiro com um mordomo e até mesmo com, me fugiu a palavra agora, um eunuco. Sabemos historicamente que os eunucos, eles eram castrados para servir o rei, para não correr o risco, né, do eunuco tomar a esposa do rei ou uma filha do rei. Não sabemos ao certo, né? A Bíblia não dá respaldo acerca de Neemias, se ele era um eunuco, se ele era castrado ou não, né? A Bíblia não enfatiza isso. Mas o interessante da história é que Neemias trabalhava com excelência dentro do reinado de Artaxerxes. E certo dia, seus irmãos visitaram a Judá e vieram de viagem. E o primeiro capítulo do livro de Neemias já vai contar essa história, que Anani, o seu irmão, ele vem relatar como estava a situação da cidade de Deus, como estava Jerusalém, o que estava acontecendo por lá, como estavam as terras, como estavam os muros, como estava a situação. E a situação da cidade não era nada boa. Seu irmão Anani começa a relatar: olha, o muro de Jerusalém ele foi derrubado, as suas portas foram queimadas a fogo, a situação da cidade não é nada boa, a província passa por um grande sofrimento, o povo da nossa nação passa por grande humilhação. Mas por que tão grande humilhação, irmão Jefferson? Porque se nós olharmos para as histórias do povo de Israel, a gente vai ver a história de um povo vitorioso. A gente vai ver Deus abrindo o mar vermelho para o seu povo. A gente vai ver Deus derrubando muralhas gigantes para dar vitória para o seu povo. Vai ver Deus dando graça para Davi, para que ele viesse derrubar um gigante. A gente vai ver diversas histórias, assim como de Josué, quando ele passou também pelo Rio Jordão a seco. Quando eles venceram diversos povos, diversas populações, onde o povo era muito mais numeroso. O povo era muito maior e o povo de Israel sempre prevalecia, porque Deus era com eles. Mas, devido à falta de obediência da parte do povo, fez com que o povo viesse a perecer. E essa era a grande humilhação. Quem passava por Jerusalém ria, caçoava, meneava a cabeça, dizendo: olha, não é essa Jerusalém que era do povo de Israel. Onde está o Deus de Israel? Por que permitiu que viesse a acontecer isso com a cidade santa chamada Jerusalém, ou a cidade de Davi, até mesmo conhecida? E essa era a humilhação que o povo passava. E Neemias, quando ele ouviu essas palavras, doeu muito no ouvido dele, doeu muito no coração dele. E a palavra do Senhor vai dizer que ele se sentou e chorou. Quando ele ouviu que Jerusalém estava toda destruída, ele sentou e chorou. Eu sei que isso para nós parece algo sem valor, porque é algo que estava refletindo por esses dias. A nossa nação, ela perece muito por causa disso, por falta de patriotismo. Se nós olharmos para os Estados Unidos da América, a prosperidade que eles têm, a riqueza que eles têm, mas o amor que eles têm pela bandeira, o amor que eles têm pela nação. É interessante que se você for lá na casa de alguém, na América, você vai ver dentro da casa dele a bandeira da nação. Ou até mesmo a foto do presidente, alguns têm, devido ao respeito que eles têm pela nação deles. E o povo de Israel não era diferente.
grande era o respeito, o amor que eles tinham pela nação. Se a nossa nação amasse a nossa própria nação como deveria, irmão, não estaria dessa forma. Já desde os primórdios, podemos dizer assim, né, há 500 anos atrás, quem sabe, nós não deixaríamos ser roubados por Portugal, se a gente reconhecesse o valor que a nossa terra tem. Tudo que a nossa terra, a gente planta, ela produz, é uma terra produtiva. É verdade? Se a gente olhar para o nosso país, ele é um país rico. Mas a gente acaba não dando bola, a gente acaba não valorizando, a gente acaba não fazendo a nossa parte. Porque a gente olha para um governante e diz, olha, o governante não faz a parte dele. Então eu também não estou nem aí, se ele não faz, eu também não faço. Então eu vou mentir no meu imposto de renda, porque eu não vou dar dinheiro para eles, porque eles são bandidos, isso e aquilo. Eu vou sonegar alguns impostos. Aí, dessa forma, a gente vai vendo. Só que a gente não deve olhar para essas pessoas, a gente tem que fazer a nossa parte. O povo de Israel pereceu muito por causa disso. Porque se levantavam reis, e os reis, eles se vendiam, faziam uma aliança com nações circunvizinhas que tinham deuses estranhos, que tinham deuses pagãos. Então eles traziam aquelas religiões para dentro da nação de Israel, levantavam poste ídolos, levantavam outros deuses, outros altares, outras imagens. E daí as consequências vinham para o povo. Ao ponto de alguns relatos na Bíblia Sagrada dizer que levavam-se prostitutas para dentro do templo de Deus, para dentro da casa de Deus, e lá eles se corrompiam. E acendia-se assim a fúria do nosso Deus, a ira do nosso Deus. Imagina, irmãos, você está dentro da sua casa e de repente o seu filho começa a usar drogas. Você não se alegra com isso, nem um pouquinho. É isso que acontece. Deus, Ele tem um sentimento de pai, e vê os seus filhos se perdendo com coisas erradas. Que alegria o pai tem. É por isso que Ele corrigiu o povo de Israel devido aos seus erros. Permitiu que o povo fosse levado em cativeiro. Como essa semana eu creio que muitos irmãos viram a notícia do próprio pai lá, da denúncia do próprio filho, porque o filho ameaçou de morte, estava vendendo tudo dentro de casa, não queria trabalhar, não queria fazer nada. Pensa no sofrimento, na dor desse pai de ter que botar o próprio filho na cadeia. E foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Ele olhou para o povo e disse, eu não aguento ver mais os meus filhos perecendo dessa maneira. E eu vou permitir que eles sejam cativos. E amados irmãos, Neemias chorava muito porque ele tinha essa, podemos dizer, empatia, que é sentir a dor do próximo. Com certeza Neemias sentiu a dor que estava no coração de Deus e ver a situação da cidade santa de Deus. E quando ele ouviu, ele sentou e chorou. A Bíblia diz que ele passou 6 dias se lamentando, 6 dias jejuando, 6 dias orando a Deus, clamando ao Senhor, para que ele pudesse suportar aquilo, aquela tristeza que veio na sua alma, aquela tristeza que veio no seu coração. Mas, cerca de 1 mês depois, ele estava trabalhando como um dia qualquer dentro do reinado, dentro do palácio do rei, servindo o vinho ao rei. E quando ele foi levar o vinho ao rei, ele chegou entristecido na presença do rei. E ele não conseguia disfarçar o tamanho da tristeza que havia no coração dele. E o rei percebeu. É interessante que, historicamente, o servo, o copeiro, ele não poderia se apresentar triste diante do rei, porque ele poderia até mesmo ser levado à morte, porque o rei queria os seus servos bem vestidos, os seus servos bem tratados, alegres, felizes para o servi-lo. É tão verdade isso que se você abrir a Bíblia no livro de Daniel, você vai ver a história de Daniel, você vai ver que o rei disse, olha, dei os melhores manjares para Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele queria vê-los bem.
E o rei percebeu o semblante caído, o semblante pesado de Neemias. E disse: olha, Neemias, não há enfermidade na sua vida. Você está bem, você está saudável. Eu vejo que você está abatido, porque isso aí é tristeza no seu coração. Lá no capítulo 2, no versículo 2 de Neemias, ele vai dizer: eu vejo que há tristeza no seu coração, Neemias. E o que está acontecendo com você, Neemias? E Neemias, no versículo 3, ele diz: com muito medo eu respondi para o rei. Eu sentei com o rei e expliquei por que havia tristeza no meu coração. Ele contou a história de como estava a situação de Jerusalém, como estava a cidade santa de Deus. Mas por que o rei então não mandou matar Neemias, irmãos? Eu vejo até Deus nisso aqui. Se você traduzir o nome do rei Artaxerxes, você vai descobrir que o nome dele significa longânimo. O nosso Deus, ele é longânimo. Aleluia. Glória a Deus. A longanimidade faz parte do caráter do nosso Deus. Ele é um Deus paciente, ele é um Deus que ama, ele é um Deus que se preocupa conosco. E eu vejo Deus se manifestando através daquele rei para parar e ouvir um servo. O rei tem tanta coisa para fazer, ele tem tantas ocupações no seu dia a dia, tanta coisa no seu reinado para cuidar, tantos assuntos, tantos negócios para tratar. Mas o nosso rei, ele sempre acha um tempo, um momento para nos ouvir. Ele está sempre pronto para ouvir o que nós temos para falar. Muitas vezes a gente pensa: poxa vida, eu não tenho ninguém para desabafar, eu não tenho ninguém para conversar. Saiba que você tem um Deus que está sempre pronto para te ouvir. Quando você achar que você está lá dentro do seu quarto sozinho, você acha que ninguém olha por você. Quem sabe você pensa: meus filhos não olham por mim, a minha mãe não olha por mim, a minha família não olha por mim. Mas saiba que Deus está lá dentro do seu quarto, do seu lado, olhando para você, pronto para ouvir o que você tem para falar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse: olha, meu rei, como eu estaria alegre se a minha cidade santa, a minha cidade natal, ela está destruída, ela está corrompida, suas portas estão queimadas, os muros estão derribados, a cidade está completamente desprotegida, a cidade está sendo escarnecida por outras nações. Como estaria eu alegre numa situação dessa? Aleluia. Então o rei, ele diz: quanto tempo levaria para te resolver esse problema, Neemias? Quanto tempo levaria você fazer uma viagem lá, visitar a sua cidade e voltar? Então Neemias olha para o rei e diz: olha, rei, me dê alguma quantidade de tempo aí, eu vou lá, dou uma olhada na situação e logo eu regresso. E o rei disse: não, pode ir, fica à vontade, não tem problema, vai lá, resolva o seu problema, resolva a sua situação. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos que parar e resolver algumas situações na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está no corre-corre, no dia a dia, a gente não acha tempo para nada. A gente não acha tempo para orar, a gente não acha tempo para ler a Bíblia, às vezes não dá tempo nem de ir no culto. Porque é muita situação, muito problema para resolver. Mas Deus está abrindo oportunidade para você nessa noite, para você resolver os problemas da sua vida. O seu problema é na família, o seu problema é sentimental, o seu problema é financeiro, o seu problema é educacional. Onde está o seu problema? O rei está perguntando para você. Eu quero te dar oportunidade para você resolver o seu problema. Abra o seu coração para mim, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu ter conhecimento da sua dificuldade. Acontece que muitas vezes as pessoas fecham o coração até mesmo para Deus. Vem para a igreja, a palavra fala, o pregador fala, a irmã fala, os hinos falam, Deus fala a todo momento, até mesmo através dos hinos da harpa, mas você está lá com o coração fechado, focado no problema.
E não abre nenhuma brecha, nenhum espaço na sua agenda Olha isso, papai. para que Deus possa compreender a sua situação. É claro que isso é uma hipérbole, Deus sabe de todas as coisas. Mas até mesmo para o cego, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Meu Deus, o homem era cego. Mas Deus queria ouvir dele a sua necessidade, a necessidade da sua alma. Glória a Deus. Porque, irmãos, o pior cego é aquele que não quer ver. São ditados populares, mas são verdadeiros, né? A desculpa do aleijado é a muleta e por aí vai. Porque tem pessoas, irmãos, que têm saúde, mas não querem fazer nada. Lá em Santa Catarina a gente viu um rapaz surdo. Ele estava lá aflito, ele falava comigo: olha, eu estou aqui cansado, porque eu vejo as pessoas falando e eu não escuto. E eu queria saber a palavra, eu não entendo a palavra, porque eu não escuto. Eu vejo as pessoas falando, e eu saio daqui sem entender nada. E a gente começou a fazer os cursos de Libras, para poder entender a necessidade dele. E daí ele conheceu outros surdos na cidade vizinha de Camboriú. E lá eles recebiam o estudo da palavra de Deus. Lá eles receberam entendimento das coisas do céu, das coisas espirituais, que um surdo ele pode ser batizado no Espírito Santo, ele pode receber um dom de profecia, ele pode orar a Deus e Deus vai entender o clamor dele. E nós, com toda a saúde do mundo, faz igual Elias, vai para a caverna. Eu não vou para a igreja, não vou para lugar nenhum, vou trancar no meu quarto, eu vou assistir umas séries, vou assistir. Só que daí você começa a passar o tempo ali na frente da televisão, você não sabe nem o que está passando ali, porque a sua cabeça começa a vagar. Mas Deus, Ele está pronto para te ouvir. Aleluia. Deus, Ele pode mudar o teu cativeiro. Deus, Ele pode mudar a sua situação. Porque nada é impossível para Deus. Ei, não chega diante de Deus e diga: Deus, olha, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Mas faz o contrário, chega diante do teu problema e diga: olha, eu tenho um Deus que é maior do que qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer dificuldade. Eu tenho um Deus que pode mudar a minha situação. Glória a Deus. O rei lhe deu cartas para que ele pudesse passar por todos os territórios com tranquilidade. O escravo estava tendo autonomia agora para sair do meio da escravidão, sair do meio de um reinado. E ele levou pessoas consigo, e ele ainda ganhou, vamos trazer para o nosso entendimento, ainda recebeu um dinheiro para comprar madeiras para reformar a cidade. Ele chegou então em Jerusalém, alguns dias de viagem, e ele saiu de noite. Levantou-se, tomou uma cavalgadura e saiu, galopando ao redor da cidade. Subiu no alto de um monte e olhava a cidade de longe. Ali ele parou, ele analisou a situação, viu o que precisava ser feito na cidade, viu o que precisava, como estava a situação, analisou a situação. Há momentos da nossa vida, irmãos, que a gente está com a cabeça tão quente, a gente quer resolver tudo, chegar e meter o pé e vou resolver essa parada agora, eu vou no braço mesmo. E quando não é assim, às vezes a gente tem que parar, tem que analisar, tem que ver como é que vamos trabalhar, como é que vamos agir. Meu irmão trabalha em construção civil, ele chega lá, tem essa casa aqui para reformar. Não, mas espera aí, vamos analisar a situação, vamos ver se tem uma parede aqui que dá para aproveitar, vamos ver como é que está o piso aqui, de repente vai ter que quebrar, vai ter que botar um novo. Tem que analisar, tem que ver a situação. Eu vou construir uma casa do zero, mas eu tenho que analisar os solos, vou ter que fazer sapatos, vou ter que estaquear, o que tem que fazer? Tem que analisar tudo. Não é chegar simplesmente, joga o material em cima e vamos construir, vamos embora. Neemias circundou a cidade, andou em redor da cidade, observou a situação, chamou algumas pessoas e disse: olha, a situação da cidade é essa. Conseguimos adquirir algum material, vamos agora começar uma reforma.
Beleza, todo mundo concorda, beleza, um ajuda o outro, beleza, vamos embora. Arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar. Neemias, ele era um copeiro. O que Neemias entendia de construção civil? O que Neemias entendia de liderar um grupo de pessoas? Há momentos, irmãos, que a gente tem que mudar o quadro, a gente tem que mudar o ambiente, tem que mudar a situação, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. Poxa, eu estava fazendo dessa forma, não resolveu, vou buscar outra alternativa, vou buscar uma outra diretiva, uma outra solução para o problema. E Neemias foi com a cara e com a coragem, arregaçou as mangas e começou a fazer uma obra. Começou a levantar uma muralha, distribuiu trabalhos. Olha, você fica com esse lado aqui do muro, você fica com aquele lado, você fica... E assim foi, o povo começou a trabalhar. Mas quando o povo começou a trabalhar, começou a se levantar algumas pessoas na região vizinha. Aquelas 3 pessoas que a gente citou na lição. Tobias, Sambalate e Gesem. Tobias e Sambalate, alguns dizem que eles trabalhavam juntos, que eram da mesma nação. Mas Gesem, ele já era inimigo de Tobias e Sambalate. Só que olha só que interessante. Gesem se uniu com Tobias e Sambalate. Eles se odiavam, mas eles se uniram para ir contra o povo de Jerusalém. Veja só, até lá fora, até o inimigo ele sabe trabalhar com união. Olha o exemplo, é como aquela história de uma irmãzinha na congregação que ela dizia que todo mundo era uma bênção. Pô, aquele irmãozinho, é uma bênção. Aí a mocidade já chegava na irmã, que já achava engraçado, né? Aquele obreiro, pô, que obreiro é uma bênção. Pô, aquela irmã do ciclo de oração, aquela irmã é uma bênção. Pô, mas aquele jovem lá, ele fica depois do culto lá, ele sai do meio do culto, não ouve palavra, fica lá na rua mexendo no celular, mexe com o celular dentro da igreja, masca chiclete, não tem reverência na casa do Senhor. Aquele jovem é uma bênção. Todo mundo era uma bênção para a irmã. Aí o jovem já olhou assim, vamos fazer um teste. Chegou na irmã, e Satanás? Satanás, ele é persistente. Ela achava qualidade, até mesmo Satanás. Porque o bicho é terrível. Ele não desiste. Está sempre atentando e trazendo luta e tribulação. Quando a gente pensa que acabou, ele vem com uma outra, a gente foge dele por aqui, ele cerca pelo outro lado e ele quer de toda maneira tentar destruir a nossa vida. E esses dois chegaram diante do povo, o povo trabalhando, construindo, olharam para o muro que eles estavam fazendo e disseram: olha, Neemias, se passar um gato aí em cima desse muro aí, o muro vai cair. Se passar uma raposa aí por cima desse muro, esse muro aí ele não vai resistir não. Começou a trazer palavras para que o povo viesse desanimar, para que o povo viesse entristecer e dizer: não adianta, não, a gente não tem talento para isso, a gente não leva jeito para isso, vamos parar por aqui. A torcida é grande para fazer eu e você parar, irmãos. A torcida é grande para fazer eu e você desistir da caminhada. Que adianta ir lá na igreja, lá, aquele bando lunático lá, tudo falando umas línguas que ninguém entende. Ou lá não tem uma imagem, não tem nada lá, eles dão glória a Deus por nada, aleluia por nada. Não, irmão, nós sabemos em quem nós temos crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Foi o que o apóstolo disse. Nós sabemos a quem nós tememos, a quem nós servimos. Para eles pode parecer loucura. Que adianta fazer campanhas e todo culto. Não, deixa disso. Para com isso. Vai lá para o shopping. Vamos lá para uma balada. Vamos para uma festinha. Vamos tomar uma paradinha aí. Vamos ficar legal. Vamos experimentar uma coisa diferente. Nós não precisamos disso. Amém. Não vamos dar ouvido para essas pessoas. Não vamos parar, irmãos. Vamos perseverar na caminhada. Vamos persistir na caminhada com os nossos propósitos, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Quantas pessoas que não vêm e dizem: não adianta de nada, tu não vai dar nada. Eu já ouvi isso. Na minha infância eu ouvia isso até mesmo da minha mãe. Não vai ser um nada, tu vai ser igual aquele teu primo lá que foi preso porque pegaram ele com droga e não sei o que, não sei o que.
Se eu desse ouvido para esse tipo de gente, quem sabe não estaria lá fora. Quantas pessoas eu iniciei na caminhada, comecei na igreja, eu não gostava de crente, tacava pedra em crente, irmão. Tacava pedra mesmo, passava na frente assim, eu aproveitava o culto assim, berrava, sai com a pedra, ficava escarnecendo, ficava zombando. Até que Jesus me pegou de jeito. Até que Jesus me achou lá na esquina. E disse, olha, eu vou te fazer meu servo. Amém. Aí eu vim para a igreja, comecei a dar glória a Deus, comecei a dar aleluia. Aí os irmãos, para que isso tudo? Eu digo, meu Deus, como é que eu vou entender? Eu vinha para a igreja, eu ria o culto todo, eu ria do pastor porque ele tinha um sotaque engraçado. Eu ria da irmãzinha porque ela não sabia combinar a roupa. Eu ria do irmão que falava em língua estranha e dizia, olha, ele está falando em chinês, que engraçado. E eu ria o culto todo. E aí os irmãos me chamavam do culto. No final do culto era sempre o pastor, o irmão, tem que ter reverência, que a igreja, a casa do Senhor, não fica rindo e tal, e tal, e tal. Aí quando eu comecei a dar glória a Deus e aleluia, a perseguição continuou. Eu digo, Jesus me ajuda. Não, mas agora eu vou ser crente. Ah, não. Só de raiva, agora eu vou dar glória a Deus, é com gosto, irmão. Aleluia, agora eu vou ser batizado do Espírito Santo. Agora é eu que vou falar essas línguas doidas aí, irmão. Agora é eu que vou profetizar. Agora é eu que vou virar pregador da palavra. Que se ninguém quer dar glória a Deus, eu quero dar glória a Deus. Se ninguém quer pregar a palavra, eu quero pregar a palavra. Quem aqui quer pregar a palavra do Senhor e louvar o nome do Senhor nessa noite? Deus te poder. Aí o povo começou a desanimar. Ó, Neemias, tá difícil, Neemias, tá faltando comida, a gente tá aqui trabalhando direto, é melhor a gente estar no campo lá, lavrando, plantando alguma coisa, a gente tá tendo que vender coisa para conseguir comida. Neemias, não, espera aí, vamos orar a Deus, Deus vai dar com providência, vamos mudar a estratégia, agora cada um trabalha na frente da sua casa, vai reformar a sua casa e vai reformar o muro, vai proteger a sua casa. Olha só, que estratégia tremenda. Cada um ia construir um muro da sua própria casa, trazendo proteção para a sua família. Aí Tobias e Sambalate e Gesem arquitetaram uma guerra. Não, vamos entrar lá no meio do povo e vamos fazer um estrago lá. Neemias disse, ó, o seguinte, a partir de agora, quem está com a colher de pedreiro na mão, pega a espada na outra mão. Todo mundo fica atento, todo mundo fica ligado. É pedreiro, tu é o quê? Tu é carpinteiro, tu é o quê? Tu é sacerdote, mas pega a espada também. Na hora que o negócio arrochar aqui, vamos todo mundo para a peleja. Vamos todo mundo para cima. Se o povo de Gesem e Sambalate vier, nós vamos pelejar contra ele. Mas enquanto eles não vêm, vamos trabalhando. Nós temos que ficar atentos a tudo, irmãos. Porque o inimigo está nos cercando. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso nós temos que cercar a nossa casa, temos que cercar a nossa família, porque o diabo quer destruir os nossos filhos, quer destruir os nossos irmãos, quer destruir a nossa família, está colocando a homossexualidade dentro das escolas, querendo liberação de aborto, liberação da maconha, liberação disso, daquilo outro, eutanásia e tudo mais. A gente não pode aceitar isso vai contra os nossos princípios, isso vai contra a palavra de Deus. Que nós venhamos guardar, cercar a nossa família, construir muros ao redor de nossa casa espiritual, para que o inimigo não venha invadir, e que nós venhamos estar atentos enquanto nós estivermos em construção, porque a nossa vida ela é progressiva. A gente está em processo de santidade, de santificação, em processo de regeneração, até o dia que o Senhor nos arrebatar. E lá nós receberemos um corpo glorificado e seremos santificados pelo Senhor. Mas até lá, irmãos, nós temos que estar atentos, porque Tobias e Sambalate iam lá fazer fofoca nas outras nações. Existem pessoas, a gente não sabe, mas existem pessoas fazendo fofoca contra a nossa vida, levantando calúnias contra a nossa vida. Pessoas que ao invés de cuidar da sua vida e cuidar da sua família, querem cuidar da vida dos outros, da família dos outros, dizer o que os outros têm que fazer, o que tem que deixar de fazer, que caminho deve fazer. Aí você está lá, está trabalhando, não, eu vou estudar, que eu vou ser engenheiro. Aí alguém vai lá, buzina no teu ouvido,
Ah, para que trabalhar com engenharia? Tu vai sujar, tu vai ter que andar no meio de obra, vai ter que andar no meio de centro, porque quem não faz advocacia, quem não faz medicina, quem não faz isso, não faz... Poxa, mas Deus colocou um projeto no seu coração. É eles que vão estudar por você, é eles que vão mergulhar no livro no seu lugar, é eles que vão suar a camisa, ter que perder final de semana estudando, concurso ou tudo mais. Não, eles não vão poder fazer. Eles vão querer dar palpite. Olha, Neemias, não constrói muro assim não, Neemias. Constrói diferente, usa pedra diferente. Olha, Neemias, não constrói, não, para com isso aí, não vai dar em nada, isso aí vai cair. Quantos chegam para a gente nos desmotivando, nos entristecendo? Até um ponto que eles viram que Neemias não estava dando ouvido, e daí eles começaram a mandar cartas e dizendo: olha, Neemias, está levantando aí o reinado, está indo contra o teu próprio rei Artaxerxes, nós vamos lá, vamos descer lá na Babilônia, lá no meio dos persas, e vamos falar: ó, Neemias está querendo fazer uma rebelião. Neemias ignorou e continuou trabalhando. Irmãos, se a gente parar para analisar aquele muro daquela cidade, eu não tenho os dados agora para passar para o irmão certinho o tamanho da muralha, o tamanho da cidade, mas era um trabalho que ia levar meses ou até ano. 52 dias levaram para construir aquela muralha, para guardar a cidade de Deus, para guardar as famílias de Deus, para guardar o povo de Deus. E eles vieram contra Neemias novamente: ó, Neemias, vem com a gente aqui, vamos lá na cidade vizinha, vamos conversar, vamos fazer uma reunião com os povoados de ONU e tudo mais. E Neemias: eu não posso, eu estou executando um grande projeto e eu não posso parar. Oh Deus! Eu encerro aqui. Você está fazendo uma grande obra, não pare. Não pare de crer, não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de estudar, não pare de servir, não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de cultuar, não pare de vir aqui na sexta-feira, não pare por nada. Verdade. Mas as pessoas lá fora estão parando, deixa eles parar, continua você. Ore por eles, clame por eles. Não pare, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista da promessa de Deus, aquilo que Deus falou para a sua vida: eu vou salvar a sua família. Aí você vai parar, porque as pessoas vão dizer: vai orar por aquele drogado? Vai orar por aquele cachaceiro? Vai orar por aquele adúltero? Vai orar por aquela mulher que não tem vida com Deus? Por aquela mulher que não tem temor de Deus? Vai orar? Vou orar, e eu não vou parar de orar por ele, eu não vou parar de orar por ela, até que o Senhor complete a obra na vida dele, na vida dela, até que o Senhor cumpra a promessa que ele fez na minha vida. Eu digo para você, irmão, irmã, nessa noite: não pare de crer na promessa do Senhor. Se coloque em pés, vamos orar. Deus de poder e glória. Tu és magnífico, Senhor. Peço perdão pelo horário. Desde já deixo aqui meu agradecimento em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Vamos orar nesse momento. Só deixa eu perguntar aqui: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor Jesus? A Bíblia diz que se com a tua boca confessares diante dos homens, o Senhor te reconhecerá como filho. Mas tem que ser publicamente. A gente precisa aceitar a Jesus. Um dia eu fiz isso, aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu vim do catolicismo, eu fiz catequese, fiz crisma, eu rezava, estudava com o testemunho de Jeová ao mesmo tempo. Aí eu fui para a igreja evangélica. Disseram: ó, não quer aceitar Jesus? Eu digo: você é louco, como é que eu não vou aceitar Jesus? Poxa, Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Claro, como é que eu não aceito ele? Eu não tinha entendimento do que era aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas quando eu tomei essa decisão, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Aleluia. Irmãos, aceitar a Jesus não é aceitar uma placa, não é aceitar uma religião. Aceitar a Jesus é ter o direito de ser reconhecido como filho de Deus, é ter o direito de ter o nome escrito no livro da vida, é ter o direito de ser recebido pelo próprio Senhor nas bodas do Cordeiro. Mas isso só para aqueles que vão aceitar a Jesus.
É tempo oportuno para eu e para você aceitarmos a Jesus. Porque a qualquer momento Jesus vem arrebatar a sua igreja e não vai dar tempo. Eu vou deixar, está cedo ainda, eu não tenho certeza se eu vou servir a Jesus ou não. Porque eu achei a igreja assim, igreja assim. Eu não estou dizendo para você que você deve congregar numa Assembleia de Deus ou não. Isso o Espírito Santo vai falar com você. Isso é um trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Mas e as minhas vestimentas? Eu vou ter que usar saia, eu vou ter que usar calça, eu vou ter que usar um penteado mais social, quem sabe? Isso tudo, deixa isso tudo com o Espírito Santo. Isso tudo o Espírito Santo vai falar com você. Mas eu convido você para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu pergunto mais uma vez: tem alguém para aceitar a Jesus? Ou para reconciliar? Amém. Minhas mãos estão limpas do seu sangue. A minha parte eu fiz, o convite eu fiz. Vamos orar então, agradecer a Deus. Em nome de Jesus, meu Pai querido, meu Pai eterno. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão rica, Senhor. Tem tantas histórias maravilhosas, Senhor, que nós podemos aprender e que muito nos acrescenta em nossa vida. Quantas pessoas perdem tempo, Senhor, na frente de novelas consagradas a demônios, a qual tem corrompido famílias, feito apologias ao homossexualismo, entre tantas outras coisas que têm destruído a família. Mas nós, Senhor, estamos aqui, Senhor, falando da Tua palavra, falando do Teu Evangelho, falando do Teu amor, que são palavras de vida eterna. Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo que ouvimos, por tudo que aprendemos da Tua parte, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo que está aqui presente. Os pedidos de oração já foram apresentados, Senhor. Agora eu oro por eles. Eu abençoo eles, a cada um deles e delas, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre a vida deles e delas. E que o Teu Espírito Santo venha convencê-los do pecado, do juízo, Senhor. Que o Senhor traga-os a salvação. Que eles tenham oportunidade de Te servir com alegria, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz-nos permanecer em Tua presença e não desistir das Tuas promessas. Assim como Neemias, ele foi até o fim e viu seu sonho realizado, Senhor. Assim eu oro pelo Teu povo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.